Irmãos, vamos iniciar hoje um estudo. Eu quero aqui, podemos dizer que esta é a primeira aula e a primeira classe também. Eu quero pedir aos irmãos que procurem não faltar nas próximas, porque a nossa intenção com esses estudos é falar do reino de Deus, tanto da sua natureza, quanto da sua essência. Nosso propósito é falar em que consiste esse reino, quais as regras ou leis deste reino, o que a Bíblia quer dizer com isso, reino de Deus. Nós vamos ver vários textos aqui esta manhã, em guia de introdução. Hoje nós vamos iniciar o assunto. O reino de Deus já veio, ou ele ainda virá? E este reino milenar que a Bíblia fala, vamos falar sobre isso. Não hoje, mas a intenção é essa. Há muitas passagens no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. O reino, na tradução inglesa, é mencionado 126 vezes, só nos Evangelhos. Dentre elas nós temos o Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre os súditos do reino. Nós temos as parábolas do reino, são 7 parábolas relacionadas ao reino. Então nós vamos estudar tudo isso. É importante a gente estar alinhado, os irmãos terem o hábito de anotarem, ou se quiserem, eu posso enviar depois os slides. Pois bem, abra comigo o Santo Livro em Mateus capítulo 3, para nós iniciarmos. Mateus capítulo 3. Não será projetado esse texto, por isso eu peço aos irmãos que abram. Vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vejam que João Batista, ele vem, e eu quero ler só os textos seguintes aqui. Ele vem pregando, né? Arrependei-vos, essa era a mensagem dele, e o motivo por que essas pessoas deveriam se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. Agora veja, porque este é referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, ele mesmo está dizendo aqui que ele foi enviado, ou Mateus está relatando que João Batista, ele era o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías. E a profecia do profeta Isaías vai dizer exatamente essas palavras: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O profeta Isaías profetiza que antes da vinda do Messias viria um profeta da parte do Senhor. E o objetivo desse profeta era ir na frente. Era como se o rei fosse chegar, mas precisava de um arauto ir na frente, tocando a trombeta e anunciando a chegada desse rei. Por isso essa expressão, preparai o caminho do Senhor. E realmente João Batista, não é o nosso assunto, ele vem fazendo isso, ele vem com esse propósito, ele vem com essa direção de Deus. E ele cumpriu isso muito bem. Agora, irmãos, a pergunta é: o que é o reino de Deus? Essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas têm uma ideia equivocada. E eu não julgaria isso mal. É por uma questão de ignorância. Há muitas pessoas que afirmam que a igreja é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. Que fique claro isso. Ao longo dos textos nós vamos entender. A igreja não é o reino de Deus. A igreja está inserida, ela faz parte, ou
A igreja são os súditos do rei, mas um reino não é constituído ou composto apenas pelos súditos. Um reino é muito mais abrangente. E é isso que nós vamos entender. O sentido básico, deixa eu ver se aqui funciona. Estamos modernizando. O sentido básico, vejam lá, bíblico, refere-se ao governo de Deus e não domínio ou povo. Domínio, essa palavra domínio, é no sentido de terras, extensão de terras, domínio ou povo. Então, o reino de Deus é o governo de Deus, o governo total de Deus, soberano de Deus, o governo espiritual, a sua majestade. Vejam o que diz Salmos 103:19 como base. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Onde é que o reino de Deus foi estabelecido? O trono de Deus? Nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. Os irmãos se lembram quando Isaías, no capítulo 6, teve aquela visão extraordinária? O que ele vê? Primeira coisa que ele vê. Ele vê o Senhor num alto e sublime trono. E por que isso é importante? Por que essa visão tem tudo a ver com o nosso tema? Porque o rei Uzias havia morrido. Abram comigo lá, vamos lá, rapidamente. Só guia de introdução para a gente se situar aqui e tentar entender aquilo que a Bíblia quer nos dizer. Isaías, capítulo 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, Uzias foi um grande rei em Israel. Ele pecou no final do seu reinado, ele foi acometido inclusive por uma lepra, mas esse rei foi um rei extremamente inteligente, esse rei foi um grande inventor, ele tornou o exército de Israel um exército muito poderoso, e ele morreu. No que ele morre, a partir de então, o Senhor revela a Isaías essa visão extraordinária. Em suma, o que Deus está querendo dizer para Isaías? Isaías, o rei morreu, era um grande rei, Israel estava numa posição militarmente, territorialmente boa, mas quem está no trono mesmo sou eu, o Senhor. Eu é que governo, eu é que estou no governo do meu povo e sobre todas as coisas. Então, irmãos, reino de Deus refere-se ao governo de Deus. Deus está, sim, no governo de todas as coisas. Mas há uma diferença entre Antigo e Novo Testamento. E é essa diferença que nós queremos tratar. Vejam, nós lemos aqui em Mateus que João Batista vai dizer: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Vejam comigo, Cristo vem ao mundo para estabelecer este reino. Por que João Batista diz arrependei-vos porque o reino está próximo? Porque o próprio rei deste reino viria pessoalmente. No Antigo Testamento, o Senhor revela a Isaías que ele está sim no trono, ele está sim reinando. Só que esse reino, irmãos, não é revelado aos homens, mas em Jesus, o Rei dos Reis, ele apresenta-se pessoalmente. Por isso que o reino é chegado, está próximo. Vejam, este reino, ele é estabelecido primeiramente, desculpa, irmãos, ainda estou aprendendo a usar, primeiramente no coração do seu povo e em seus relacionamentos mediante ao triunfo sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte. No Antigo Testamento, nós vemos que
que eu vou explicar isso de maneira bem simples para os irmãos. No Antigo Testamento, por causa da queda, por causa do pecado, por causa da tentação no Éden e uma suposta vitória de Satanás, uma suposta vitória contra a criação de Deus, nós percebemos que Satanás, ele reivindica. Satanás, ele tenta enganar. Ele é o acusador que acusa de dia e de noite. Nós vemos isso, por exemplo, em Jó. Na reunião que acontece, nós não sabemos se essa reunião se deu no céu ou em algum outro lugar. O fato é que Satanás chega e acusa. Deus pergunta para ele: você viu meu servo Jó? Eu vi, ué. Conheço demais, ué. Sei tudo sobre ele. Pois é, você viu que ele me serve com fidelidade? Ah, mas o Senhor está tudo para ele. Então Deus permite que ele toque em Jó, mas não em sua vida. Nós percebemos então, irmãos, que no Velho Testamento existe uma grande ação do inimigo. Tanto que a lei de Deus e o povo de Deus parece estar restrito ali a Israel, o povo escolhido do Senhor. Mas agora o rei chegou. João Batista vem pregando: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. No entanto, apesar desse rei ter vindo, apesar do rei trazer esse reino, ele não vem como esperado. Israel esperava um rei como Davi, militar, poderoso, que tirasse eles das mãos dos seus senhores. Irmãos, é interessante a história de Israel, porque a partir do reino da Babilônia, Israel nunca mais foi a mesma. Nunca mais foram os mesmos. Então veio o governo babilônico sobre eles, depois veio o Império Persa, o Império Medo-Persa, veio o Império Grego, depois, agora, no tempo de Cristo, o Império Romano. Então eles estavam sempre debaixo de algum outro reino, de algum outro governo, de algum outro rei. E isso foi profetizado em Daniel, e nós vamos estudar isso posteriormente. Daniel vai falar muito sobre essa questão de um reino que não terá fim. E por isso é importante os irmãos não faltarem, porque nós vamos estudar as profecias relacionadas a isso também. Então, agora o Senhor Jesus, ele vem. Porém, o Senhor Jesus não vem com aparato militar. Ele não vem de farda. Ele não vem montado num cavalo com uma espada flamejante e tira do governo quem está naquele momento. No caso, o Império Romano. E isso é uma grande decepção para muitos que não compreenderam a natureza do reino de Cristo. Então, no primeiro momento, ele vem para reinar nos corações. Ele vem para estabelecer ou para inaugurar um reino, mas não um reino físico, ou pelo menos ainda. Ele vem para inaugurar um reino espiritual. Por quê? Porque ele precisava, antes de tudo, triunfar sobre o pecado, triunfar sobre Satanás e sobre a morte. Por quê, irmãos? Porque no Éden, quando o homem cai, ele cai por quê? Porque o homem é seduzido por Satanás a pecar, e a consequência disso é a morte. Faria algum sentido Jesus vir como veio, para reinar fisicamente somente? Se ele viesse somente para isso? Se ele não primeiro conquistasse o direito, com a sua morte, com o seu sangue, de comprar para si povos, línguas e nações? Não. Então o Senhor Jesus, ele inaugura o seu reino na sua primeira vinda de forma espiritual, para transformar o coração dos homens. Vamos seguir, irmãos, para a gente entender. É muita informação, mas nós vamos chegar lá. Cristo vem ao mundo para estabelecer seu reino. Então, primeiro, nos corações. Segundo, exercendo o seu reinado,
reunindo um povo para si, em congregações que vivem como cidadãos fiéis. Este reino não é deste mundo. Segundo ponto, o Senhor Jesus vem, desculpa, irmãos, exercendo um reinado, reunindo um povo. O que o Senhor Jesus começa fazendo? Chamando discípulos, chamando pessoas, reunindo essas pessoas, pregando a palavra, pregando o evangelho. Nós vamos ver isso em todo o ministério do Senhor Jesus, e Ele mesmo fala muito sobre essa questão de reino, Ele mesmo. Olha só, em congregações que vivem como cidadãos fiéis. Agora Ele vai falar, dentro desse evangelho, dessa boa notícia que Ele vai trazer, dentre tantas mensagens, Ele vai falar como deve ser o cidadão do reino. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Primeiro sermão dele, sermão da montanha. Ele vai falar, e nós vamos estudar ele. Nós vamos estudá-lo. Como devem ser os súditos desse reino? Qual é a expectativa desse rei Jesus em relação ao seu povo que ele está reunindo, que ele está chamando, que ele está trazendo? E terceiro, irmãos, Cristo vem pela segunda vez, olha só, aqui já é a segunda vinda, e completa o reino, estabelecendo novos céus e nova terra. Então eu vou simplificar isso aqui. Na primeira vinda, Jesus vem pessoalmente, como homem, não deixando de ser Deus, como rei, mas de maneira para reinar de forma espiritual. Ele estabelece, ele inaugura o reino, mas não na sua plenitude, somente nos corações. Na segunda vinda dele, ele virá em glória, em poder, regerá, como diz Apocalipse, com vara de ferro as nações. Aí ele estabelecerá plenamente o seu reino, tanto espiritualmente, quanto pessoalmente, poderosamente, gloriosamente. Essa parte aqui, ó, o reino completo, novos céus e nova terra, vai ser nossa última aula. Ok? Esse aí é o reino escatológico. Vamos lá, vamos seguir. Cristo inaugura seu reino em sua primeira vinda e diz que é presente e ainda é futuro. Isso aqui dá um nozinho na cabeça, né? Ele veio, ele estabelece, o reino está presente, mas o reino também ainda virá. Vejam o texto que eu separei para nossa reflexão em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nesse sentido, nós vemos nesta frase muita informação. Eles perguntam a Jesus onde está, a pergunta é quando viria? E o Senhor Jesus responde que esse reino não vem de maneira visível e com aparência, que era o que eles esperavam. E nem tampouco que um lugar definido, uns limites, alguma coisa do tipo. E essa ideia de domínio, de terra, era algo muito aguçado entre o povo de Israel. E eu quero ver se eu consigo entrar nesse assunto por causa das promessas que Deus fez a Abraão. Ok? Um pouco mais à frente ainda hoje. Essa expressão aqui, ó, já e ainda não. Essa expressão, em um dos concílios da história da igreja, essa expressão foi definida para explicar algumas coisas bíblicas que são difíceis de explicar. Por exemplo, estamos salvos, estamos? Pela graça? Somos salvos pela graça, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas nós já estamos no céu? Não. Continuamos aqui, padecemos, temos enfermidades,
passamos por problemas financeiros, o diabo nos ataca o tempo inteiro, nós estamos salvos, mas ainda não. Pela fé, nosso nome está escrito no livro da vida, mas nós não estamos no céu ainda. Então, a salvação ela é já, mas ainda não. O reino de Deus, ele já veio, o rei já veio, já inaugurou, mas apenas espiritualmente. Nós temos um trono físico ou alguma coisa do tipo que nós podemos ir lá marcar uma audiência com o próprio Rei Jesus, vê-lo face a face? Não. Podemos fazer isso espiritualmente, por meio da oração, por meio da adoração, no culto, mas espiritualmente. Então essa expressão já e ainda não, ela é sim, de fato, uma expressão que explica muita coisa. O reino de Deus é exatamente isso. Ele já está. Veja aqui, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque todo salvo em Cristo tem o reino de Deus no seu coração. Jesus prometeu isso. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Extraordinário, irmãos. E a dimensão futura? Aqui em cima, está falando que já está. Mas e a dimensão futura? Veja na oração de Jesus em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Observem que o rei que veio inaugurar o reino ensina o seu povo a orar pela vinda do reino, mas de que maneira? Para que o reino de Deus venha na sua plenitude. Como que é a plenitude do reino? É que a vontade de Deus seja feita na terra do mesmo jeito que ela é feita no céu. Isso já aconteceu? Tudo que acontece na terra, soberanamente cremos que Deus está no controle, mas não é disso que eu estou me referindo. Nós já vivemos nessa terra em pleno governo de Deus, sem a existência do mal, sem a existência do pecado, sem a ação de Satanás, tudo em perfeita e plena harmonia. Nós estamos vendo aí, irmãos, as catástrofes que estão acontecendo no sul do país. Os irmãos orem nesse sentido. Está previsto muita chuva para lá hoje. Estamos, como igreja, nós vemos o reino de Deus estabelecido. Mas no mundo, esse reino está plenamente, exatamente, hoje nós vivemos na terra, do mesmo jeito que é no céu? Não. Então o reino já está entre nós, porém o Senhor Jesus fala de um reino futuro. Venha o teu reino. Devemos orar nesse sentido. Ele nos ensinou. Muitos entendiam que seu reino seria visível e de imediato. Veja esse texto em Lucas 19, verso 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Eles esperavam isso. Eles tinham essa expectativa. Que Jesus viria com espada e lutasse, vencesse e tirasse eles da mão dos romanos, daqueles impostos caros e estabelecesse um reino semelhante ao de Davi. Essa era a expectativa. Jesus declara explicitamente a presença do reino de Deus. Olha esse texto comigo, Lucas 11, versos 20 e 21. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Irmãos, eu quero muito chamar a atenção de vocês, porque às vezes eu falo muito rápido. Esqueci de mudar, né? Vamos prestar bastante atenção em cada texto apresentado. Me desculpem por ter demorado a mudar. Vejam lá. Se, porém, eu expulso os demônios, Jesus falando, pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus expulsou demônios, irmãos? Não foi pouco não, hein? Eles ficavam doidinhos quando Jesus chegava perto.
Um deles até fala, né? Ainda não é chegada a hora, porque eles sabiam que em um determinado momento, isso ia acontecer. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, o Senhor, próprio Deus, vai profetizar isso, que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Eles sabiam que esse dia ia chegar, em que o reino deles seria estabelecido. Então, o Senhor Jesus diz, se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O que Jesus está falando aqui? Pelo amor de Deus, pastor, me explica. Vou explicar. O Senhor Jesus estava expulsando demônios, alguns acusaram ele de estar fazendo isso porque ele era cheio do espírito maligno, e o Senhor Jesus vai explicar, não faz sentido uma casa dividida. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. Então, um dos sinais, uma das provas que o reino de Deus já tinha sido inaugurado por Cristo, é que ele expulsava demônios com autoridade. E aí ele vai usar uma fala muito interessante, muito usada no meio reformado. Quando o valente, que valente é esse? O diabo. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Esse valente era o diabo que estava possuindo aquela pessoa que Jesus estava expulsando. Por quê? Ele é o quê? Ele é o mais valente. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, Cristo. Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus vem, Filho de Deus, cheio de poder, pelo poder do Espírito Santo, expulsa os demônios, ele é o mais valente, ele consegue tirar a armadura daquele primeiro valente e possuir aqueles que o Pai escolheu. E existe uma referência incrível que eu gostaria de trazer para vocês, dentro desse assunto. Olha esse texto, irmãos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, irmãos, Jesus, o mais valente, vence o diabo, vence os demônios, tira-lhe as armaduras. Por isso que Jesus fala, todo o poder me foi dado. Jesus conquista juridicamente o direito, ele revoga o direito de ser a autoridade que agora pôde transferir essa autoridade aos discípulos e dizer, ide e pregai, nem as portas do inferno prevalecerão contra vocês. O reino de Deus. Não estou entendendo tanto que isso é profundo e maravilhoso? Vejam, vou voltar aqui, Se Jesus é o mais valente, se ele vem como rei, espiritualmente, expulsa os demônios, vence-os na cruz, isso nos dá a entender que existe outro reino, o reino de Satanás. Veja que no próprio texto de Lucas, que eu li antes, vai dizer assim, Lucas 11, 18. Abram lá comigo, irmãos, eu não coloquei aqui, por favor. Lucas 11,
18. Se também, leiam comigo o versículo 15. Vamos ler do 14 ao 18 para a gente entender bem, para a gente contextualizar. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo espírito ou no coração, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Então vejam, é uma questão de lógica, né? Interpretação bem simples. Algumas pessoas, para justificar o Senhor Jesus repreendendo demônios, eles falam: ele está fazendo isso porque ele está fazendo isso em nome de Beelzebu, o pai dos demônios, maioral dos demônios. E Jesus fala: isso não faz sentido. Se eu expulso o demônio pelos próprios demônios, quer dizer que a casa está dividida. E a casa dividida não subsistirá. Eu não vim em nome de Beelzebu, eu faço isso pelo dedo de Deus. Então, para nós aqui nesta manhã, não vamos entrar muito na teologia sobre a questão dos demônios, isso quer dizer que o Satanás também tem um reino. Exatamente, irmãos. De modo que, Colossenses 1,13 vai dizer: ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Logo, ou eu faço parte do reino de Satanás, ou do reino de Deus. Não tem meio termo. Na Bíblia não tem meio termo. E nós precisamos fazer essa pergunta aqui, irmãos. Individualmente. Eu faço parte com o reino. Quem é o meu Senhor? Quem que dita as regras para mim? Quem é que determina o que sai da minha boca, com quem eu me relaciono, o que eu visto, os meus relacionamentos, como eu lido com meu dinheiro? Quem determina como eu lido com a minha família, se eu tenho família, se eu não tenho, como eu educo os meus filhos? Quem? Isso é uma pergunta que nós vamos fazer, irmãos. E com honestidade, com sinceridade e temor. A Bíblia afirma que a conversão é libertar os homens do império das trevas, aqui reino de Satanás. É isso mesmo. Libertar das trevas. E transportar a uma mudança de local, de atitude. Completa. Isso é conversão. Ao mesmo tempo que Cristo afirma o reino já estar entre nós, ele diz que ainda virá. Mas como pode ser isso? Já li esse, né? Tinha passado para frente. Como pode ser isso? Então, eu já disse, as pessoas desejavam, eu vou ler só para me poder passar para frente. As pessoas desejavam um rei militar, como Davi, mas ele veio para salvar pecadores e reinar em seus corações. Ele veio para morrer e não para ser entronizado ainda. Por isso, Cristo afirma para Pilatos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas agora o meu reino não é daqui. Veja, ele inaugura o reino, ele vem como rei, porém ele diz: mas agora o meu reino não é daqui.
Aqui o Senhor Jesus está se referindo a um reino futuro. Se Jesus quisesse, de fato, estabelecer o seu reino visível, pela força do seu poder, ele poderia. Quem é Pilatos diante dele? Jesus ainda fala, você não tem nenhum poder se não tivesse dado pelo meu próprio Pai. Faz o que você tem que fazer aí, está tudo certo. Porque Filipenses vai dizer que Cristo esvaziou-se a si mesmo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque, irmão, se Jesus não tivesse vindo como homem, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Ele paga na carne o pecado que foi cometido na carne. Ele assume o pecado na cruz. Precisava ser assim. Tinha que ser assim. Esse era o único preço a ser pago para que o reino dele, de fato, fosse consumado. E ele pudesse comprar povos, tribos, línguas e nações, e Satanás não pudesse, de maneira nenhuma, reivindicar nada. Quando Cristo paga o preço na cruz, Satanás não tem do que acusar. Imaginem, antes de Cristo, Deus salvava os homens pela fé. Mas sempre haveria uma acusação. Que direito o senhor tem de salvar esse pecador? Ele é filho de Adão. Ele não passa de um pecador. Se o senhor pode perdoar ele, o senhor também pode me perdoar. Não que Satanás deseje isso. Né? Ele é 100% trevas, não há bondade em Satanás. Não há arrependimento em Satanás. Os irmãos acham que Satanás se arrepende do que ele fez? Nem faria sentido, porque não há nele luz alguma. É plena trevas. Mas ele usa todos e qualquer artifícios. Não, se o senhor pode perdoar o Moisés, esse pecador, que matou o Egito, o senhor também podia perdoar eu e os demais anjos. Mas Jesus na cruz, ele paga o preço. Ele morre no lugar dos pecadores. Ele vai ao próprio inferno, como diz a palavra de Deus, não no sentido que ele desce, mas no sentido de que ele vive as tormentas da morte na cruz. E por isso, irmãos, nenhuma acusação há contra os escolhidos de Deus. O apóstolo Paulo, e aí eu vou passar para a próxima parte do nosso estudo, ele afirma, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, por que eu trouxe esse texto aqui agora, para fechar essa primeira parte introdutória? Porque o reino de Deus não é a nossa denominação, não são os nossos costumes, como muitos tentam trazer para si, muitas denominações. Dizem que elas que é o reino, elas que é a graça, elas que é a obra, Cristo só vive no meio delas. Saiu, você perdeu a bênção. Paulo vai dizer, dentro do contexto, ele está dizendo que o reino de Deus é muito maior, é muito mais amplo, a sua extensão, a sua dimensão é muito maior, vai além dos nossos limites, vai além da nossa compreensão. O reino de Deus não se limita ao que não se pode comer, ao que não se pode beber, mas é justiça, é paz e alegria do Espírito Santo. E aí, irmãos, nós vamos falar como tudo começou. Vejam Gênesis capítulo 1, versículo 26. Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido. Eu fiz uma introdução agora falando sobre o reino que é chegado, o reino que já foi inaugurado, mas que ainda não, né? Acho que essa parte ficou clara. Algum irmão ficou com dúvida nessa parte? Muito bem. Depois os irmãos podem me procurar também se precisarem. Mas como tudo isso começou? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Olha essa palavrinha que eu coloquei, inclusive, não dá para ver, está em azul aqui, ó. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. O que quer dizer? Deus criou o homem distinto de todos
os demais seres que Deus criou. E Deus os fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus tinha a intenção ali de que ali, no Éden, a partir do Éden, a partir de Adão, o seu reino estaria estabelecido. Veja aí, tenha ele domínio. Em outras palavras, o homem seria corregente com Deus. Em outras palavras, seria feito na terra da mesma forma que é feita no céu. Deus tem em vista, em mente, que seja feito entre os homens do mesmo modo que é feito no céu. E como que é feito no céu? Você acha que anjo fica questionando com o Senhor que não está gostando das vestes que eles estão usando? Do horário? Das ordens de Deus? Se deve ou não adorar? Se deve ou não cantar ou não aquela música? Vocês acham, irmãos, que lá no céu os anjos ficam com picuinha, com mazelinha, com panelinha? Os irmãos já pararam para pensar nisso? O céu não tem isso não. Deus dá ordem, o anjo simplesmente cumpre. Ele não fica lá batendo boca com o Senhor, tentando convencer Deus que isso não tem nada a ver, que aquilo não tem problema. O que tem, Deus? As coisas mudaram, os tempos são outros. Os irmãos acham que os anjos ficam fazendo isso com o Senhor? Irmão, isso é ridículo. Nós tínhamos que nos envergonhar de muita coisa que nós fazemos e falamos, sabia, irmãos? Quando nós temos uma visão de reino, estou falando de reino aqui, irmãos, estou falando de denominação, não estou falando da minha ideia. Quando nós temos uma visão de reino, nós temos que entender o seguinte: existe um rei sobre nós e quem determina é ele e não eu. É o que Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele é o meu rei, ele é o meu governo, ele é soberano, é ele que determina tudo na minha vida. E eu não posso dar um passo se não for da vontade dele. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. E o que é o pecado? Na verdade, o pecado é dar o passo à parte da vontade de Deus. Isso é o pecado. O pecado é exatamente isso. Então, irmãos, seria muito proveitoso se nós terminássemos essa aula nos perguntando, em cada atitude nossa: Jesus faria isso que eu estou querendo fazer? E tomaria essa decisão? Sou súdito dele. Eu tenho que obedecer às ordens dele. Eu tenho que me parecer com ele. Eu sou um representante legal do reino dele aqui na terra. Então o homem deveria ser o corregente com Deus. Porém, irmãos, o homem caiu. O homem caiu. E quando ele cai, todas as faculdades do ser humano são atingidas. O discernimento dele, a capacidade dele, o intelecto dele, o raciocínio dele, as vontades, tudo. Tudo. Nós percebemos que começam a acontecer coisas, como por exemplo a morte de Caim, a morte de Abel, né? Caim matou Abel. A gente percebe que o homem é dominado pelo pecado. Não é mais o Senhor, o soberano, que domina sobre ele. Agora quem domina os homens é o pecado. É Satanás. É o império das trevas crescendo gradativamente. E essa ideia de reino, ela cresce dentro dos homens. Na ânsia de criar reinos, reis, de ter homens dominando sobre si, de ter grandes governadores, porque essa ideia de reino é uma ideia desde a eternidade. Deus quis isso. E então, irmãos, eu vou encerrar essa aula. Eu ia avançar um pouco na aula sobre a aliança de Abraão e as promessas para a gente começar, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque faltam apenas 10 minutos. E eu quero deixar aqui para os irmãos exatamente esta questão, para nós já iniciamos o nosso estudo. Se o reino de Deus é chegado, se ele já está entre nós, se ele já foi inaugurado,
Se o rei Jesus já comprou para si povos, línguas e nações, e fomos por ele comprado. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, fostes comprados por bom preço. Não vos façais escravos dos homens. Nós precisamos aqui, irmãos, nessa manhã, antes de continuarmos nossos estudos, nos perguntarmos: eu fui resgatado do reino das trevas? Eu realmente fui comprado? Jesus é o meu rei? Ele é o meu Senhor? Ele é o governo na minha casa? As regras lá em casa são ditadas por Ele? Porque se a resposta for não, meu irmão, você precisa se converter ao Senhor. Se render a Ele, ao Rei dos Reis. E dizer como Paulo no caminho de Damasco: Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Como disse Isaías, ao ver o trono, ao ver os anjos, ao ver os serafins, ao ver a majestade da glória de Deus, ele teve a exata sensação que um pecador tem quando contempla a majestade de Deus. Ai de mim, Senhor, porque estou perecendo. Ai de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ai de mim, Senhor, porque sou falho e errante pelo caminho. Mas eis-me aqui, Senhor.